Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No episódio de hoje eu vou falar sobre um livro que eu comprei lá em 2016 e que eu queria muito ler, queria muito saber como é que era. E depois que ele chegou eu realmente li muito rápido porque era uma leitura muito tranquila e muito gostosa de fazer. Então eu acho que agora, como eu tenho um podcast para falar sobre essas coisas, resolvi trazer ele aqui. Hoje eu vou falar sobre o livro Tá Todo Mundo Mal, que foi escrito pela Jult Jult. Não sei se todo mundo conhece a Jult, mas ela é Júlia Tolesano, ela é youtuber, anda meio sumida do próprio canal, mas continua fazendo vídeos no canal do GNT. Isso eu também não sei se a maioria que acompanhava a Júlia sabe disso. Eu fiquei sabendo recentemente que mesmo o canal dela estando parado, ela está produzindo conteúdo para o canal do GNT. De vez em quando eu assisto e é a mesma vibe, é bem legal. Pois muito bem, vou falar então sobre o livro. Na época em que ela lançou, eu fiquei assim com muita vontade de ler, porque eu gosto dos vídeos da Júlia, eu acho o jeito que ela fala muito divertido, muito didático, e do nada tu estiver assim num plot twist recebendo uma lição de moral, um tapa na cara, de uma forma muito simples, só que tu nunca tinha pensado antes daquela forma. Então eu imaginei que o livro dela pudesse ser algo do gênero também, e foi. Eu comecei a ler o livro no mesmo dia em que ele chegou, e isso foi no dia 6 de junho de 2016, então já fez 5 anos que eu tenho esse livro, e eu li ele muito rápido, e aí, na sexta-feira da mesma semana eu lembro que eu cheguei a escrever um post sobre, porque eu já tinha acabado ele, de tão imersa que eu estava na história. Eu lembro que na época fazia muito, muito tempo que eu não parava para ler um livro inteiro. Inclusive, essa época é muito parecida com a época de agora, porque realmente faz tempo que eu não pego um livro físico e leio inteiro. Então, era mais ou menos nessa vibe que eu tava. E nesse dia eu peguei ele para ler e em 1 hora e meia eu li umas 41 páginas, pelo que eu me lembro. E desde o início do livro eu realmente consegui escutar a Jujut falando comigo enquanto eu lia as histórias dela. Tá Todo Mundo Mal era um compilado de histórias e coisas desastrosas que ela viveu na adolescência e no início da vida adulta, que ela achou que seria legal de dividir com o público para saber assim que não é só tu que tá passando por situações esquisitas, tá realmente todo mundo mal. Então ela resolveu trazer de forma engraçada situações para a gente ver de outra maneira. E era muito interessante, então, que eu conseguia realmente escutar ela contando aquilo que eu estava lendo do jeito dela, sabe? Só daquele jeito que todo mundo que assiste realmente sabe do que eu estou falando. Foi tão maravilhoso, assim, ler aquele livro que no segundo dia, a terça-feira, então, eu cheguei na época a inaugurar um Instagram do blog antigo que eu tinha falando sobre esse livro. Eu cheguei assim, estava tão inspirada que eu pensei, esse é o momento de fazer um perfil específico para as postagens do meu blog. E o primeiro vai ser sobre esse livro, de tão empolgada que eu fiquei na época. Foi muito, assim, um grande surto. E aí no segundo dia, as 41 páginas lidas viraram 60. Eu realmente queria continuar lendo. Isso para quem lê com muita frequência pode parecer nada, né? Mas para quem estava há muito tempo sem ler, parar e ler assim tanto tempo em dias seguidos, era uma vitória. Hoje, se eu conseguisse fazer isso de novo, eu ia estar me sentindo vitoriosa novamente. A Júlia pensou muito bem assim na cronologia das crises que ela contava em forma de capítulos pequenininhos no livro. O livrinho assim é bem pequenininho, é fininho, bem assim simples. Tu acha que não tem muita coisa, mas o conteúdo dele é muito bom. É um livro todo amarelinho com a Júlia desenhada de cabeça para baixo na capa. É bem legal assim de ver. Tu consegue sentir como se tu estivesse assistindo um vídeo dela, mas através das histórias que estão escritas lá. No terceiro dia que eu comecei a ler, eu já estava apaixonada pelas frases simples e ao mesmo tempo cheias de efeito que a Júlia escrevia. Ela era muito clara no início do livro quando ela falava: escrever sobre vitórias, acertos, conquistas. Para que isso? Nada mais reconfortante para quem está numa crise do que saber se a deles é pior ou mais branda que a nossa própria. Então aqui estou, enumerando gentilmente meus piores momentos, para você avaliar se os seus foram um pouquinho melhores e ter um sono mais tranquilo. Nesse dia eu li mais 50 páginas, então realmente eu estava empolgada com a leitura. 151 páginas em 3 dias. Para alguém que não lia e nem estava com vontade de ler há muito tempo, quem diria, né? Era um milagre ali acontecendo quase.
Eu sei que na quinta-feira da mesma semana, e eu tô enumerando isso por dias de semana, porque realmente foi muito rápida a leitura para mim. Na quinta-feira, então, dessa semana que o livro chegou, eu terminei de ler. Foram 200 páginas, né? Que é o tanto que tem o livro. Eu li essas 200 páginas em 4 dias. Depois de muito, muito tempo sem uma leitura constante na minha vida. E aí, mesmo depois de tantas micro-histórias sobre os erros e crises vividas, a Júlia conseguiu terminar o livro de um jeito muito legal, falando sobre como foi para ela aceitar escrever um livro, mesmo sem nem saber sobre qual assunto que ela ia falar, sobre o quão importantes e especiais são todas as pessoas, ainda que a vida nem sempre diga ou demonstre isso pra gente. Ela resolveu escrever para mostrar que todo mundo tinha o seu valor, que era especial de alguma forma, mesmo que vários dias tu pense o contrário de ti mesmo. Eu achei isso muito legal. E assim, eu era muito, muito fã dela na época. Ainda sou, mas na época eu tava muito assim consumindo tudo que ela fazia. Então eu achei sensacional, como todas as coisas que ela postava. Muitas das histórias ela já tinha pincelado assim por cima. Caso tu já tenha assistido todos os vídeos do canal dela na época, eram histórias que ela tinha comentado já assim nos vídeos, mas bem por cima e ela deixava mais destrinchado no livro. Ali tu te sentia ainda bem mais próximo dela, como se ela tivesse te contando isso antes já numa conversa. Eu lembro de ter dito que no primeiro dia eu já estava rindo muito e escutando a voz dela na minha leitura, né? E o capítulo sobre a faculdade e também o sobre criar um emprego esquisito, então, que se chamavam A Crise da Poeira Desnecessária e A Crise de Ter um Emprego Esquisito, pareciam que falavam diretamente comigo naquele momento. É interessante também porque o prefácio do livro, ele foi escrito pelo Caio, que na época era o namorado da Jult Jult. Hoje em dia eles continuam trabalhando juntos, mas não são mais um casal, mas na época eram. E foi ele que escreveu então o prefácio do livro dela. E ali nesse pedacinho mesmo, ele já nos avisa sobre como o livro vai ser bem leve e divertido, mesmo tratando de alguns assuntos sérios lá no meio, que era basicamente o mesmo sentimento, a mesma vibe de assistir mesmo um vídeo da Júlia. E foi o que eu senti de verdade depois de terminar de ler. Então, Tá Todo Mundo Mal é um livro que eu realmente recomendo que vocês leiam, mas não vão esperando, tipo, a Júlia, por ser jornalista e falar de uns assuntos mais sérios às vezes, mesmo com humor, no livro vai ser tudo muito sério e vai transformar a minha vida. Não, tu tem que abrir o livro pensando, beleza, eu vou ler aqui e vou sentir o que eu sentia vendo os vídeos leves da Júlia. Porque é isso, é basicamente os vídeos, só que de uma forma escrita. O sentimento é o mesmo, e se tu ir assim com a mente aberta pensando isso, tu vai te divertir lendo e vai ser uma coisa leve, sabe? Vai ser natural. Não pode ir pensando, nossa, vou abrir um livro aqui, o mundo vai mudar. Talvez mude, se tu ir com o sentimento de vai ser uma coisa tranquila, vamos ler essas histórias da Júlia aqui e em algum momento tu vai começar a te identificar ou pensar, putz, realmente, isso que ela falou aqui faz sentido e ela falou de um jeito tão tranquilo e tão divertido que se eu não tivesse prestando atenção, eu ia deixar passar essa liçãozinha aqui, esse tapa na minha cara, de uma forma muito sutil que eu quase não notei. Então é legal, é divertido. Eu espero que quem leu fique com vontade de reler. Eu falando agora nesse episódio, pensei que talvez seria legal reler alguns capítulos, porque eu não lembro de tudo, eu lembro do sentimento só. E que quem não leu e se interessou a partir desse episódio, talvez busque o livro, leia ou peça emprestado para alguém que conhece e que tem o livro, não sei. O importante é o sentimento, sabe? De tu ficar passando tempo com alguma coisa tranquila, leve e que te faça pensar um pouquinho também, mas de um jeito não que te impõe uma coisa, tem que pensar nisso e tirar uma lição. Não, é só para tu passar um tempo, sabe? As coisas já são tão difíceis normalmente, eu acho que tirar um tempo para alguma coisa mais tranquila, às vezes é muito necessário, sabe? E bom, gente, esse foi o episódio de hoje, mais curtinho do que os outros estão costumando ser, né? Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado e tenha sido tranquilo e um tempinho legal de passar aqui, mesmo sendo curtinho hoje, para saber sobre esse livro e para saber o que eu achei na época. Então, 5 anos depois, aqui estou eu falando sobre um livro que eu li e que, mesmo 5 anos depois, eu continuo recomendando e achando que fez bem para mim e eu acho que faria bem de novo se eu lesse hoje em dia, tá? Então é isso.
Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios? Até mais! Tchau!